No vídeo de hoje eu vou falar sobre nomes. Uma pessoa soltou uma pergunta lá no grupo que ela estava casando com um partner holandês. Entendi, pelo menos que era um partner holandês. E se valia a pena mudar o nome dela, né, para o nome de casado com o nome do partner ou não. E isso me lembrou uma história sobre essa relação de nomes e os holandeses. Mas antes de eu falar essa relação, que é uma história bem engraçada de como os holandeses têm vários nomes e ninguém sabe o nome real de ninguém nesse país, eu vou responder a pergunta da menina, né, na verdade, da minha opinião sobre esse assunto. A minha opinião muito sincera e direta é: não mudem o nome de vocês, mas nem que a vaca tussa, para não falar um palavrão aqui. Porque, gente, é uma burocracia, é um trabalho. E assim, eu sei que ninguém casa com ninguém para separar, né? Se fosse para casar para separar, nem casava, que é muito trabalho e dinheiro. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Aí você vai e casa e resolve mudar seu nome. Isso significa que você tem que mudar o seu nome em todos os seus documentos. Se isso já é uma coisa que é difícil no Brasil, você tem que fazer a mesma coisa na Holanda. Então pensa que, por exemplo, você vai ter que mudar sua documentação em 2 lugares. Para isso você vai ter que estar fisicamente em 2 lugares, porque você não vai conseguir mudar seu nome no Brasil sem estar no Brasil. Então você vai ter que ir para o Brasil mudar seu nome. Fora o custo de tudo isso, né? Porque também vai custar. Todo documento que você vai tirar, você tem que pagar uma taxa para tirar documento. Aí você faz tudo isso e aí depois de um tempo você para. Aí você tem que mudar tudo de novo, nos 2 lugares. E você tem que ir nos 2 lugares para mudar tudo de novo. Olha a trabalheira que é isso. Se você tiver filho nesse inteirinho, pior ainda, porque quantos documentos... Na Holanda eu nem sei dizer tanto, mas no Brasil, quantos documentos que a gente tem que ter o nome, ou que está vinculado também com o nome da mãe do nosso pai. Então, se você tiver filho, você vai ter que mudar todos os seus documentos e os documentos do seu filho, que é outro trampo pior ainda. Então, assim, eu não recomendo, porque acho que é uma coisa, nos dias de hoje, 2023, é uma coisa totalmente desnecessária e trabalhosa. E antes que alguém pergunte, mas e se eu mudar só na Holanda, porque eu tô morando só na Holanda ou qualquer outro país que você esteja morando, e não mudar no Brasil, pode ser um grande problema, porque imagina o seguinte, eu, por exemplo, não tenho outra nacionalidade que não a nacionalidade brasileira. Então vamos supor que eu mudasse meu nome aqui na Holanda e colocasse o nome do meu partner. Aliás, tudo que eu tô falando não importa se seu partner é holandês ou se é brasileiro, o trampo é o mesmo. Enfim, no exemplo aqui que eu estava dando, tenho a minha nacionalidade, meu único passaporte que eu tenho é brasileiro, vou pro Brasil, mudei meu nome na Holanda, mudei meus documentos na Holanda, tudo bonitinho, pro nome do meu partner, né? Coloquei o sobrenome dele no meu e não mudei no Brasil. Daí eu vou pro Brasil e falo, não vou mudar aqui, ninguém nem vai ficar sabendo. Aí vou voltar pra cá porque eu moro aqui, né? Aí você imagina que eu vou passar na imigração, acompanha comigo no replay. Vou passar na imigração com um passaporte brasileiro que tem um nome e com um visto que tem outro, porque eu mudei meus documentos na Holanda, então meu visto vai ter o nome que eu mudei na Holanda. Quer dizer, o cara da imigração vai olhar pra mim e vai falar assim, como assim? Você é uma pessoa só e tem 2 nomes diferentes. E ele não é obrigado a entender que eu mudei meu nome num lugar que eu não mudei no outro, porque ele não tá ali para compreender. Ele tá ali para seguir regra. Seus documentos têm que estar todos com o mesmo nome, tem que estar tudo coerente. Então tem uma chance de eu não conseguir entrar de volta no país porque cada documento tem um nome. Então vocês imaginam, deu para entender assim, a confusão que é mudar um nome? E até eu tava me lembrando de uma conhecida minha, na verdade uma ex-colega de trabalho no Brasil, não tinha nada de, né, não morava fora nem nada, que teve essa questão de casar, colocar o nome do marido, aí se separou, teve uma filha com esse marido, se separou, ajustou os documentos dela e não ajustou os documentos da filha. E um belo dia ela foi querer viajar com a menina e quando chegou no aeroporto, o nome nos documentos da mãe não batia com o nome dos documentos da filha, né? No caso, os documentos da filha dela tinham o nome dela de casado e não de solteiro. E foi um auê. E não era nem viagem internacional, mas foi um auê. Ela quase que não conseguiu embarcar porque ela tinha que provar que ela era a mãe da menina. Porque se o nome não era o mesmo, como é que você prova que você é a mãe da criança, né? Então eu lembro dela me contando, me lembrei dela me contando essa história, porque realmente é uma coisa que o pessoal da imigração, ou mesmo o embarque no aeroporto, eles não têm que entender nada disso. Isso é confusão sua, isso é bagunça sua, isso é irregularidade sua. E eu ouvi dizer, não sei se procede, que você pode até ser acusado de falsidade ideológica. O que faz algum sentido, como eu disse, não sei se procede, mas faz algum sentido porque você tem, né,
Você é uma pessoa com 2 documentos com nomes diferentes, não é uma coisa certa, né, minha gente? Então, minha recomendação, não mudem os nominhos de vocês. Deixem o nominho de vocês como tá, que é menos treta. E aí, façam como? Façam como os holandeses, têm um nome social. Sim, holandeses têm meio que um nome social. Como que é essa história? Como que eu fui descobrindo essa história? Um belo dia, lá nos primórdios do meu relacionamento, eu estava na Itália e meu namorado ia me encontrar lá. E eu já estava no lugar onde eu estava hospedada e ele ia vir depois, então eu precisava registrar ele. E aí eu pedi para ele me mandar uma foto do passaporte dele, porque eu precisava mostrar lá na recepção que ele ia chegar e tudo mais. E aí o que aconteceu? Ele me mandou essa foto, só que assim, né, vou voltar aqui um pedacinho. Quando a gente se conheceu desde sempre, todas as redes sociais dele, tudo que ele se identifica, o nome dele é Arrian, que escrevendo num jeito mais aportuguesado, brasileirado, é Arjan. E aí que eu recebi o passaporte dele, né, já se conhecia há mais de um ano nessa época. Eu recebo o passaporte dele está escrito o quê? Harmi Ian. É um nome composto, inclusive, são 2 nomes, né? 2 nomes próprios, na verdade. E aí eu olhei e falei assim, que história é essa de Harmi Ian? Seu nome não era Arian? Que história? Como assim? Não tô entendendo nada. Você tem outro nome? Não, Harmi Ian é meu nome de batismo, mas eu não uso esse nome, eu uso Arrian. E assim tipo, na empresa que ele trabalha, ninguém, acho que nem sabe que ele chama Harmi Ian, que ele tem esses 2 nomes, todo mundo conhece ele como Arjan, que é Arjan, né? No brasileiro é Arjan. Então, ninguém conhece o nome de batismo dele, o e-mail dele da empresa, se bobear até o contrato que ele assinou de trabalho. Um dia eu vou dar uma olhada nesse contrato de trabalho dele para ver como que aparece lá. Mas enfim, em todo lugar, se você procurar nas redes sociais, se ele se apresentar para você na rua, ele não vai usar esse nome de batismo dele. E aos poucos eu fui descobrindo que todo mundo aqui é mais ou menos assim, porque o pai dele é igual. Tem lá, todo mundo chama ele de Coles, mas o nome dele é outro. O nome de batismo dele no documento é outro. A mãe, mesma coisa. Os tios, mesma coisa. Tem tio que eu pergunto, qual que é o nome de verdade do seu tio? Aí ele fica tentando lembrar e não lembra qual que é o nome de verdade, não sabe. Tem uns tios que ele não sabe, só sabe o nome que todo mundo chama, tal do nome social. E um dia ele me explicou essa questão, que na verdade eles têm meio que uma tradição antiga, que eu não sei se está acabando ou não, mas enfim, é uma tradição antiga de usar o nome do avô. Só que usa e não usa, porque assim, na verdade, no caso do meu namorado, esse nome de batismo dele, que é Harmi e Ian, que são 2 nomes separados, é o nome dos 2 avós paternos dele. Então, o pai do pai dele chamava Harmi e o pai da mãe dele chamava Ian. Então, ele foi batizado como Harmi Ian. Que, aliás, Ian é o João holandês, tá? Meu namorado é o Harmi João. Enfim, não me perguntem se Harmian era nome social dos avós dele ou se era o nome de verdade, porque eu não tenho essa informação e eu acho que ele também não deve ter. Mas enfim, e na família dele tem 3 Harmi, porque tem esse avô paterno que era Harmi, tem um tio que eles chamam de Harmi, que eu não sei também se é o nome social ou se é o nome de batismo, e tem ele que tem o nome de batismo de Harmi. E assim vai passando os nomes pra frente e repetindo 500 mil vezes o mesmo nome dentro da mesma família em gerações diferentes. E isso é uma história que eu tinha ouvido há muito tempo atrás e não tinha entendido o porquê com o Van Gogh, que eu lembro que quando, muitos anos atrás, a gente tinha um livro em casa que tinha história de vários pintores e tinha do Van Gogh e falava uma história de que a mãe dele tinha tido um filho antes dele que colocou o nome exatamente de Vincent van Gogh. Só que esse menino morreu com alguns poucos meses, assim, nasceu e já 2 meses morreu, não sei o que ele teve, lá morreu. E aí ela teve o próximo filho, que aí sim foi o Vincent van Gogh famoso, que virou o pintor famoso que a gente conhece. Então, ele tinha um irmão morto, mas um irmão com o mesmo nome dele. E ele ia no cemitério, porque a mãe dele ficava chorando por causa desse irmão. Ele ia no cemitério com a mãe dele quando ele era criança e via lá o nome dele na lápide, porque na verdade era o nome do irmão. E aí, depois disso, quando você visita o Museu Van Gogh, depois eu fui descobrir que o filho do irmão dele, o Theo, que era o irmão super truta dele, que apoiava ele, que ajudava ele financeiramente, que os 2 eram carne e unha e alma gêmea. Esse irmão dele, Theo, teve um filho e colocou que nome no filho? Adivinha? Quem que vai adivinhar aí qual que é o nome? Vincent. Ele tinha quer dizer, o Vincent Van Gogh, pintor famoso,
Tinha um irmão morto, que tinha o mesmo nome que ele, e depois ganhou um sobrinho com o mesmo nome, não coloca nenhum nada mais, Vincent van Gogh. E aí eu até fui pesquisar para fazer esse vídeo aqui, quantos Van Gogh tem na família, quantos Vincent tem na família Van Gogh. Na verdade, o avô dele chamava Vincent, ele tinha um tio-avô também que chamava Vincent, e eles tinham 2 tios-avós, um que chamava Vincent e outro que chamava Theo, quer dizer, já tem um monte de Theo e Vincent naquela mesma família. E aí foi passando pra frente também, porque tem esse sobrinho do Van Gogh que também chamava Vincent, mas ele tem um neto que chama Theodorus, que é o Theo, o mesmo nome do avô, bisavô, sei lá. E assim, os nomes não mudam, entendeu? Vai só colocando o mesmo nome pra frente, é 1 milhão de Vincent, 1 milhão de Theo, 1 milhão naquela família. E assim são os holandeses. Não sei se é uma coisa assim, mais norte, mais sul, não sei se é uma tradição que tá acabando, não tem uma estatística oficial disso, mas eu sei que é uma coisa bem comum, e para não ficar os 250 Vincent ou os 250 Harmy, que nem na família do meu namorado, eles meio que usam um nome social, por isso que eles também não usam o mesmo nome, que senão é tanto Harmy, tanto Vincent, tanto Theodorus, tanto pessoas com o mesmo nome, você não sabe mais de quem que você tá falando, né? Então minha dica para quem tá nesse dilema, muda ou não muda o meu nome? Não mude, usa o nome social, bota só o sobrenome do marido nas redes sociais, né? Eventualmente você vai trabalhar numa empresa, você pode pedir para colocar um sobrenome explicando que é o sobrenome do seu marido, mesmo que não seja parte dos seus documentos. Você pode pedir para usar esse nome, por exemplo, no seu endereço de e-mail, mas não mude o nome oficialmente, porque mudar o nome oficialmente é uma treta. Imagina se você tem que mudar de novo. Gente, não vale a pena. Faça como os holandeses, use um nome social. Aqui é muito bem aceito, não sei como que isso é em outros países da Europa, por exemplo, mas aqui é uma coisa até que razoavelmente bem comum a pessoa ter um nome no documento e ter outro na vida. E assim, tá todo mundo feliz, tá tudo bem, vamos que vamos. Então, não se preocupe com essas pequenezes, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva se vocês ainda não se inscreveram nesse canal. O que vocês estão enrolando para se inscrever nesse canal? Um cliquezinho no botãozinho, minha gente, pelo amor de Deus. E muito obrigado por me assistir.